Vicky, fala pra gente como que é dublar, assim, a experiência de dublar. Você pode tentar explicar pra gente? E queria perguntar também pra você o seguinte, em relação à questão do time, assim, da dublagem, né? Do time exato, assim, pra captura do áudio, o movimento da fala do personagem, como que é isso? Pode explicar um pouco pra gente? A dublagem, ela é muito mágica, né? Porque você, tipo assim, transforma um personagem que tá falando na língua original dele e traduz para sua linguagem com o seu. Às vezes você coloca ali um toque seu no personagem, então isso é fantástico, assim. Então, essa definição. E o processo, ele é mais ou menos, ele é simultâneo. Então, você tem o técnico de áudio, você tem o diretor e você tem o dublador. Aí eles vão passar a cena para você. Você vai, primeiramente, você vai assistir o trecho da cena, né? Ele vai falar o anel para você, vai falar, ó, o seu personagem entra, por exemplo, no anel 5. Anel é uma das divisões do texto para dublagem. Aí ele vai falar, ó, o seu personagem entra no anel tal. O dublador vai lá no texto, vai procurar o anel, ele vai passar a cena para você. Primeiro você vai assistir o trecho para você entender, né, como o original fala, as nuances, qual que é a expressão. Na segunda vez que ele vai passar a cena de novo, você vai ensaiar. Então, com o texto já você vai tentar encaixar a fala na boquinha do personagem. E da terceira vez, geralmente você grava. Então você grava e aí o diretor vai falar se ficou bom, se precisa mudar alguma intenção, se tem que adicionar alguma coisa, ou se o técnico precisa mexer no áudio. E tu já teve algum personagem, assim, que foi muito difícil pra dublar? Ou em algum momento, alguma situação, assim, que não achava? Você pode contar aí pra gente se teve alguma experiência assim, Vicky? No começo da carreira, você encontra situações na dublagem novas, né, que você nunca fez antes. Então, acho que isso é a parte desafiadora. Então, você está lá no estúdio, você não sabe o que você vai dublar, então é sempre uma surpresa. E eu lembro que teve uma cena que eu tive que gravar que era uma menina dando à luz. E assim, a maioria das cenas que a gente grava, a gente usa referências de coisas que a gente já viveu, já passou, já, enfim, teve uma experiência prévia. E, poxa, eu nunca dei à luz. Então, tipo assim, se joga e vai ali no original, tenta reproduzir. E mas acho que é isso, é o desafio, é você se desafiar, é você se propor a fazer aquilo e falar, não, eu consigo, eu dou conta, perder a vergonha ali, tipo, ai, o que vão achar? Vou começar a berrar aqui, gemer. Sim, você é um ator, você se propôs a isso, você tem que fazer o que te escalaram para fazer, então acho que é isso. Ô, Pique, aproveitando assim, que você falou que dublou One Piece, One Piece, eu já vi vários dubladores de One Piece falando que, tipo assim, alguma coisa eles mudaram, né? Eles deixam falarem. Aí, tanto que eu vi o teu Brook falando que algumas palavras ele que mudou. Você também é a mesma coisa, aconteceu. Eu falo assim, ó, segue aqui, mas pode improvisar, você pode fazer alguma coisa a mais. Sim. Então, quando eu dublei One Piece, eu era muito nova na dublagem, né? Ainda sou, tenho 5 anos de dublagem, consideram isso nova, mas quando eu dublei One Piece, eu só tinha 2 anos. E imagina, para mim foi a minha maior oportunidade, então o Glauco que me dirigiu, o Glauco Mark. Então, assim, a maioria das alterações que teve no meu texto foi ele que fez, ele que sugeriu, né? Até porque ele tem mais experiência, mas por exemplo, o Frank, às vezes a personagem falava, tipo, ai, irmão Frank. Aí ele falava, troca pra maninho Frank. Que da Então hora. tinha o Soap, eu chamava ele de Narizinho. Ô, Sim. Narizinho. Aí eu lembro que teve até uma fala que a gente colocou alguma coisa otário, que inclusive apareceu naqueles cortes da Netflix, tipo, por que, que a dublagem brasileira é a melhor de todas? Aí apareceu um trecho meu lá falando, ah, seu otário. Mas a maioria das alterações é o diretor que faz, né? É, mas é verdade, né? Os melhores dublagens é a nossa, né? Não Sim, tem igual, né? não, considerada a melhor dublagem do mundo. No mundo. Verdade.
Ô, Vicky, você curte One Piece? Você gosta de One Piece? Você assiste os episódios? Como que é? Eu conheci o One Piece por conta do Adrian, né? Meu namorado, acho que vocês conhecem o Adrian Tatini, dublador do Soap. E desde que eu conheço ele, assim, antes dele dublar o One Piece, ele já era fanático. Então ele já tinha assistido 3 vezes. O Adrian, ele é louco, assim, ele é tipo o maior fã de One Piece que eu conheço. Então ele respira One Piece, o caráter dele foi formado por One Piece. Ele fala que, tipo, nada teria acontecido na vida dele se não fosse One Piece. Então, óbvio que ele me fez assistir One Piece. E aí, eu tô acompanhando o dublado, né? Então, eu tô na Ilha dos Homens Peixe. Mas eu já me apaixonei pela obra, tenho tatuagem. Eu acho muito foda, assim, como eles trazem assuntos tão atuais: preconceito, machismo, racismo, a questão da amizade. Enfim, eu acho que é essencial, acho que todo mundo deveria assistir, e não é só uma história de pirata que estica. Verdade, eu falo isso pro Isaac direto, porque o Isaac não assistiu ainda, tá? Ele não assistiu Não assistiu. Eu tô nem insistindo live pra ele. action. Nem o live action. Também Assim, não. ó, eu assisti 2 episódios de One Piece e sabe quando você não se conecta com aquilo? Tipo, eu falei, meu, tipo, eu achei muito acelerado, as coisas vão acontecendo muito rápido, sabe? De verdade, eu não consegui me conectar. E aí a gente conversou esses tempos atrás com um otaku. Ele falou, Isaac, mas o começo é assim mesmo, ele vai ficar bom lá pro episódio número 50. Eu falei, meu, tipo, vou assistir 50 episódios pro negócio ficar bom, tipo, sabe? Tipo, então não sei. Eu pretendo assistir Ah, ainda, mas agora não sei. você assistiu dublado ou legendado? Faz tempo que eu assisti, mas eu acho que foi dublado, eu acho que foi dublado. É porque eu acho que, pra mim, pelo menos, dublado é mais fácil de identificar, assim. O japonês eu já não consigo, às vezes, prestar 100% atenção no negócio dublado. Aí, legendado tem que ler legenda, às vezes eu me embanano. Mas para quem nunca assistiu One Piece, assim, eu sempre falo que eu acho que a maneira mais fácil de você começar é vendo o live action, porque é Tá. uma forma bem resumida da história. E eu acho mais fácil a gente se identificar com personagens, pessoas reais, né, do que animação. Eu acho que você deveria assistir, dar uma chance pro live action, pelo menos. Tá, mas assim, deixa eu te perguntar, assim, como o Otaku falou, que fica legal depois do episódio número assim, é por aí mesmo ou não? Você, quando assistiu One Piece pela primeira vez, assim, logo de cara, os primeiros episódios, falou, pô, opa, peraí, isso é legal. E você mergulhou aí no anime. Cara, é que quando eu comecei a assistir, eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente, porque eu assisti quando lançou a dublagem. Então, assim, eu já estava muito ansiosa para ver como que ia ser o Adrian no Soap, o Glauco no Zoro, a Carol no Luffy. Então, eu lembro que, tipo assim, a minha amiga foi lá em casa e eu lembro de, quando eu assisti, ser como se fosse uma peça de teatro, assim, que vai entrando os personagens, tipo, ai, olha, fulano, aí não sei quem entrou, nossa, ficou muito bom. Então, eu acho que a minha experiência foi um pouco particular, assim, que tinha esse toque a mais de ver como ficou o trabalho das pessoas. Eu já tinha dublado aquilo, então estava muito ansiosa para chegar na minha parte. Então, acho que a minha experiência foi um pouco diferente. Mas, assim, eu, eu acho. Se eu fosse você, eu daria uma segunda chance, assim. Isso aí, ó. Assiste, Isaac. Agora não tem que você onde você correr. É que é muito particular. Tem gente que fala, ai, não gosto dessa saga, nananã. Eu acho que o mais importante é o conjunto total, assim. Eu, por exemplo, eu não gostei muito de Marineford. As pessoas ficam puta da vida comigo e falam, não, uma guerra muito importante e tal. Cara, eu não gostei, porque o que eu gosto é de ver, tipo assim, todos os Mugiwaras. Tipo, eu gosto de ver o Chopper, eu gosto de ver a Nami, eu gosto de ver a Robin. E Marineford foi só o Luffy. Pra mim, tipo, era uma treta que demorou 100 episódios. E não sei, tipo, eu queria que acontecesse mais coisas, eu queria que saísse daquele ambiente, daquele cenário. Fiquei brava com o Ace, porque teve uma hora lá que ele poderia ter ido embora e ele é teimoso, e ele fica, tipo assim, enfim, Eu fiquei meio brava. fico imaginando você com seu namorado, você fazendo a voz de um e ele fazendo a voz dos outros. Deve ser muito incrível os dois conversando assim. Deve ser uma coisa magnífica, né?
É Não muito está da hora. nada. Mas assim, tô brincando, mas